Oi pessoal, aqui estamos mais uma vez para mais uma lição. Hoje com a lição 10, que tem como título Frutos da Tribulação. E o texto base é Romanos 5, de 3 a 5, e essa lição foi escrita pelo pastor Felipe. Então vamos iniciar a lição fazendo a leitura, né, do versículo base. 5, Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aqui esse livro, né, a carta de Paulo para a igreja de Romano, né, e nesse momento aqui ele está falando, né, com a igreja das situações, né, que dando uma palavra, né, na verdade de incentivo. E assim, pastor Felipe ele começa com umas 3 perguntas que acredito eu que sejam perguntas assim bem que todo mundo faz, né? Ou já fez, ou enfim. Por que experimentamos tribulações, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que sempre a gente faz, né? Tipo, por que eu tô passando por isso? Qual deve ser a nossa postura diante delas? Tipo, como reagir, o que fazer, né? E se é possível aprender alguma coisa com a tribulação. Então essas 3 perguntas, né, fica aí para você responder para você mesmo e analisar, né, o que você está passando, o que você já passou, o que você aprendeu, o que ainda tem para aprender. E enfim, na verdade a vida a gente aprende até o último dia da nossa vida, a gente está aprendendo, né? A gente nunca sabe de tudo e vai morrer sem saber de tudo, né? Devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Como o título fala, né? Frutos da tribulação. O que a gente pode, em meio à tribulação, usar de benefício pra gente, né? E não esquecer de gloriar a Deus, né? Porque dar glórias a Deus a todo momento, né? A gente teve muitos episódios na Bíblia, né? De personagens que passaram por situações e mesmo na tribulação e mesmo passando por todos os problemas, eles estavam ali firmes, não todos, mas uma grande maioria. E mesmo que caia, mas um momento vai lá e reconhece que tá em Cristo e que entrega tudo a Cristo. E o cair não é problema, porque o cair que eu falo no desespero, né? Não é problema porque isso é super normal, natural da carne. Essa lição tem 3 pontos, né? E o primeiro ponto é a tribulação produz perseverança, né? Na época em que Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma, Roma vivia um caos em todos os sentidos. Então era um caos não só na cidade, a cidade estava super devastada, sem nenhuma organização, sem nenhum nada, assim, totalmente abandonada mesmo. E também no sentido espiritual. Também as pessoas estavam totalmente desacreditadas e enfim, né? Então, Paulo ele recomenda aos cristãos que deveriam ter um interesse especial pela tribulação. Mas aí ele explica, né, esse interesse, né, especial pela tribulação. Não é que é uma questão de procurar a tribulação para um benefício próprio. Não é isso que ele está falando. Mas tratá-la como algo natural das nossas vidas. A tribulação, ela é uma coisa que você não tem como fugir, não tem como escapar. Ela vai acontecer em algum momento da sua vida. Às vezes dura 1 ano, às vezes duram 10 anos, né? A gente tem várias histórias. Eu tenho exemplos na minha vida, né? Tenho exemplos de pessoas que eu conheci e tem vários exemplos na Bíblia de tribulações que demoraram anos e muitos anos.
Então, e é uma coisa que é inevitável. Então, o que o Paulo está querendo dizer aqui é que se é uma coisa inevitável, que você não tem como evitar, não adianta bater de frente. Não vai adiantar. Você só vai dar, como aquele ditado diz, né? Murro em ponta de faca. Porque não vai adiantar se você ficar se debatendo. Por isso, Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações. Porque como é uma coisa inevitável, então que você passe por isso bem, né? Da melhor forma possível. Não vou dizer feliz, pode ser que seja feliz. Algumas pessoas podem conseguir passar pela tribulação feliz, outras nem tanto, mas sempre confiando em Cristo. E aí ele ressalta, né, que para não se vitimizar, que é o que eu tô falando, como é uma coisa inevitável, não adianta você ficar se vitimizando. Também não colocar culpa em algo ou alguém também não vai adiantar, também não vai resolver. Você colocar culpa em algo, algumas circunstâncias ou em alguma pessoa também não vai resolver. Mas buscar crescer em perseverança, ou seja, aproveitar a tribulação para crescer em perseverança, né? Aí entra uma palavrinha, né, que a gente vai aprofundar aqui. No segundo ponto, a perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Eu acredito, eu encaro aqui, pelo que eu entendi do estudo, que perseverança é tipo força, né? Às vezes a gente. Eu lembro, né? Já contei esse testemunho para algumas pessoas, de quando o meu pai estava passando pelo câncer e eu orava pedindo a Deus força, né? E aí, tipo, depois, né, que tudo passa e tal, aí você para pra pensar, aí, cara, como que Deus, eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando, falando assim, minha filha, você quer força, tá, mas como que a gente dá a força? A força, ela não é uma pílula, né, você entrega pra pessoa, pega. Não é o espinafre do Popeye, né, que o Popeye tomava e tava forte, não. Tem coisas que dependem das situações, né? E a gente só aprende na prática. Ou seja, se você quer ser forte, e você tá orando para Deus isso, né? Deus, eu quero ser uma pessoa mais forte, no sentido não de músculo, mas ser mais forte de aguentar as coisas e tal. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai te dar circunstâncias, momentos, situações para tornar você forte. A perseverança é a mesma coisa. Quando você pede a Deus perseverança, ele vai te conduzir, te caminhar para situações e circunstâncias que vão te fazer se tornar uma pessoa perseverante, né? E e a perseverança, ela é fundamental para lidarmos com a tribulação, fundamental, porque é ela que vai manter a gente ali de pé. É a perseverança, é tipo, tá tudo dando ruim, tá tudo indo por água abaixo, mas eu tô aqui. Tô em perseverança, porque eu acredito que lá no fim tem alguma coisa boa. Entendeu? Então é isso. É, como eu disse, né, a perseverança é algo que só aprendemos na prática, né? Que Paulo retrata que é um tipo de paciência, né? Ele compara ali um pouco perseverança com paciência, mas não nos impossibilita e não é esperar para ver o que vai acontecer. Ou seja, a perseverança ela não impossibilita a gente de fazer nada, né? Não impossibilita das coisas acontecerem, né? O fato de você estar perseverante não significa que as coisas vão parar de acontecer. E o fato também de você estar perseverante e paciente, você não pode cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, né? Também não é assim. Mas sim, a perseverança, ela nos concede uma estabilidade positiva, que é aquilo que eu tô falando. Tá? Aqui é a tribulação, mas você tá ali perseverando, pensando positivo, tá tudo caindo por água abaixo, mas você tá pensando positivo, você tá olhando lá pra frente, pro alvo, sempre, como eu sempre falo. E uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las,
né? A gente tem um certo tabu, né, quando se fala da palavra suportar, porque as pessoas levam muito para um lado muito forte, né, da palavra assim, suportar. Parece que tá falando de uma coisa muito pesada. Eu, sinceramente, não encaro dessa forma, né? Até porque a gente tem um versículo bíblico, né, que fala suportai-vos uns aos outros. Aí tem gente que pensa assim, caraca, suportar... E eu não encaro dessa forma. Eu encaro de uma forma mais sutil, vamos dizer assim. E eu acredito que é dessa forma que Paulo também retrata, né? É de uma forma mais sutil. Não como sendo o último recurso, né? A perseverança você não pode ir atrás como o último recurso, mas buscando conhecer melhor a natureza dessa tribulação. Então você tem que buscar entender a origem, o porquê que eu tô passando por essa tribulação. É nisso que você tem que... Porque você sabendo a origem, como o porquê que aquilo tá acontecendo, você vai depois descobrindo outras coisas e vai aprendendo outras coisas. Que é o que o próximo ponto aqui, o que podemos fazer para... Ah, tá. E na tribulação, o que podemos fazer para amenizá-la, né? Também. Porque você conhecendo a natureza da tribulação, você consegue controlar melhor, né? Vamos dizer assim. Porque é muito mais fácil quando você lida com uma coisa que você sabe, que você conhece, ou quando você lida com algo que é totalmente desconhecido. Então, quando você está numa situação ali que está desesperado, desestabilizado, e você não consegue raciocinar e ver o que de fato está acontecendo, fica muito difícil para você ver até uma solução para aquilo. E quando você para e pensa e coloca as coisas no lugar, e, tipo, por que está acontecendo isso? Que aí você consegue normalizar, amenizar um pouco a situação e fica até mais fácil para conseguir pensar positivo, porque se você ficar desesperado, você não consegue pensar positivo porque você não consegue ver esperança lá na frente. Enfim, é uma bola de neve que ela pode girar tanto para o lado positivo como ela pode girar para o lado negativo, certo? E o principal e primordial, que é mais do que fundamental para tudo, inclusive na tribulação, é entregar totalmente nas mãos de Deus, né? Eu sei que é muito difícil pra gente, né? Porque nós somos acostumados a ter ali as coisas tudo do nosso jeito, né? No nosso domínio, das coisas acontecerem do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, fogem do nosso domínio, a gente fica muito desestabilizado. E é nisso que Paulo está querendo aqui retratar. Tipo, eu sei, eles sabem de tudo isso. Paulo sabia disso, Deus sabe disso, que isso causa uma desestabilidade. Então é por isso que ele fala, para perseverar, para ter esperança, porque isso é a base, para manter você firme, para manter você e confiar, entregar nas mãos de Deus e Deus. Tá nas tuas mãos. É lógico que você tem que fazer também a sua parte, né? Como ele disse, não é só cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, porque também não é assim. Você tem que fazer a sua parte, mas entendendo o que está acontecendo. Porque é muito melhor você entender o que está acontecendo e ser uma pessoa obediente, entregar na mão de Deus, mas fazer as coisas de conforme a vontade de Deus, do que você simplesmente deixar nas mãos de Deus e as coisas vão acontecendo e você nem vai, sabe, sacando, não vai percebendo, não vai tendo aquela visão. E aí ele traz aqui Hebreus 10, 36. Eu vou dar uma lida aqui. Gente, Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Né? Então, é isso. A gente tem que estar focado nisso, acreditar e confiar de que a perseverança na tribulação vai conduzir a gente para a nossa promessa, para o que Deus prometeu para a gente, o que Deus tem preparado, reservado para a gente lá na frente. E a perseverança que gera a paciência, né? É uma coisa que vem quando você consegue perseverar, a paciência ela vem junto.
Apesar de Paulo ter meio que comparado, é porque as duas caminham muito juntos, né? Então, quando você tem a perseverança, a confiança vem junto, caminhando junto, certo? O terceiro ponto, terceiro e último ponto já, deu uma acelerada aqui, né? Mas vamos lá. O caráter aprovado produz esperança, né? Então a gente vem falando aí, né, da tribulação, da perseverança, e o caráter aprovado produz esperança. O pastor Felipe, ele trouxe um trecho da música Espinhos, do grupo Logos. Eu particularmente não conheço, né? Não acho, talvez eu até conheça alguma música, mas não lembro agora. E o trecho da música é: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Paulo diz que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória, né? Então, a tribulação, como ela é uma coisa que é inevitável, que é para todos, eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é buscar aprender mesmo. Porque, como eu falei, não adianta bater de frente, não adianta ir contra, é aceitar. Aquela frase que diz, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Porque aí você aceitando é o primeiro passo para todo problema, é você aceitar, né? E você aceitando fica muito mais fácil para lidar com a situação toda, né? E você consegue enxergar melhor as coisas. Então, do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Então, se você não conseguir aproveitar, desfrutar do momento da tribulação para aprender, sabe, crescer, amadurecer, você só vai sofrer. Você só vai se desgastar, vai envelhecer mais rápido e, enfim, né? Um exemplo que o pastor da lição traz é sobre o ourives, né, que é a pessoa que trabalha com metais preciosos. E aí ele conta todo o processo que é feito para o ouro, né? Acho que acredito que todo mundo saiba, né? O processo que é feito é a lavagem, ele passa por lavagem, né, com metais, queima, tal, até chegar, faz todo um processo para chegar no ouro puro. Então, ixi, eu tô muito emotiva, gente, desde semana passada, vocês perceberam? Então, assim, da mesma forma é com a gente. Da mesma forma. Deus tá aqui, ó, trabalhando, tá limpando, tá passando um metal tal, daqui a pouco ele vai passar um outro metal, e depois ele vai passar o fogo, depois vai limpar com a água, até transformar num cristão, num ser humano puro, puro. É para isso. A tribulação, a gente tem que encarar ela dessa forma. E assim somos nós, né, com as tribulações. Nos tornamos mais puros, melhores e nos aproximamos mais de Deus. Então, quando você estiver lidando com a tribulação, com o problema, a gente está falando todo tempo tribulação, tribulação, né? Mas tribulação, problema, tudo a mesma coisa, né? Quando você estiver lidando com isso, tente absorver o máximo, sabe? De bom daquilo, sabe? Tenta ser a pessoa mais feliz, mais positiva possível que você consegue ser. E peça sempre a Deus que ajude você, que oriente, que conduza os seus passos. Entregue tudo, tudo, sempre entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Eu acho, é um ponto que nem tá aqui, mas acredito que é fundamental também a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Então, tudo uma coisa assim que vai completando e complementando uma outra, sabe? Você reconhecer o quanto que você é fraco, o quanto que você precisa, o quanto que você necessita de Deus na sua vida,
Você não precisa de mais ninguém, você só precisa de Deus. Não tô falando também que é pra... Mas assim, eu espero muito que vocês estejam entendendo. Porque Deus, ele é o único, cara. Ele é o único que vai preencher todos os vazios. Quando você se sentir só, é Ele que preenche todos os vazios. Você se sentir só em relação a namorado, marido, filho, amigos, não interessa. Você se sentir só em relação a qualquer coisa, Deus preenche todos os vazios, porque Ele é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente. A gente não precisa mais de nada nem de ninguém, somente dele. O resto, que eu não gosto de falar resto, fica uma palavra meio estranha, né? Mas assim, o resto é complemento, né? A nossa base fundamental da vida é Deus. Né? Eu vou ler novamente o versículo do capítulo 5 de Romanos, só para a gente finalizar a partir do versículo 3, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nos gloriar, ficar feliz, contente mesmo na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, tá vendo como ele vai casando uma coisa com a outra? A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então é uma coisa casada com a outra. Se você consegue uma, você vai conseguir a outra. Se você consegue essa outra, você vai conseguir a outra. E assim sucessivamente. E no final, você vai ter a glória, né, de passar por isso da melhor forma possível. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando você tiver com a esperança ali alimentada, saciada, você vai conseguir confiar plenamente em Deus e vai conseguir descansar. Então, vamos tornar isso nosso alvo, né, de vida. Buscar saber lidar, né, em meio à tribulação, saber conduzir, buscar crescer, buscar ter maturidade, não só maturidade, mas maturidade espiritual mesmo, né? Desculpa. E conseguir alcançar essa intimidade com Cristo, que é uma coisa que é sobrenatural, que só quem vive mesmo sabe como é, que é uma coisa extraordinária e não tem como explicar, não tem como descrever, só vivendo mesmo. E é sensacional. Então, esteja sempre, como eu digo, sempre, e vou continuar dizendo eternamente, esteja sempre em oração, sempre. Se não tiver, porque a gente fala assim oração, né? E a gente tem um tabu também, um outro tabu de oração ser um negócio muito bem elaborado, né? E, cara, a oração é uma conversa. E às vezes quando você não consegue orar, às vezes acontece muito comigo, né? Eu tô ali, sabe assim, precisando muito orar. Tipo, você olha assim, caraca, eu preciso muito orar, mas eu não tô conseguindo. Aí o que eu faço? Eu sugiro também, né? Se você quiser fazer também. Eu corro pra música. A música pra mim, ela é um remédio, assim, um santo remédio a música pra mim. Então eu recorro pra música, vou lá na minha playlist, vou no YouTube, sei lá, digito a primeira música que vem na minha... Qual é a música? Aí vem um trecho da música, pá, coloco lá. Bom, a vantagem hoje da internet é essa, né? Que você coloca a frase da música, você encontra ela. Então, assim, porque nome de música eu sou péssima e nome de cantor também, não me pergunte. Sou muito ruim disso. Muito. Nome de filme, a pessoa vai perguntar filme, não sei, gente. Ah, aquele filme que é assim, assim. Ah, esse aí eu sei, já assisti. Mas nome de ator, não, sou péssima nessas coisas, péssima. Mas, enfim. E aí eu coloco a primeira música que vem na minha cabeça e sabe assim, eu boto no reproduzir automático, então modo aleatório. E aí eu falo assim, Deus, fala comigo. Tipo assim, toma conta dessa playlist aí e vamos que vamos. E aí assim, cara, primeira música eu choro a beça.
segunda, terceira música eu já tô mais calma, mais centrada. Aí é quando eu começo, opa, agora sim, agora eu consigo fazer uma oração. Aí, entendeu? Então, é assim, leve a vida do jeito leve e suave. E é isso aí. A vida já é muito difícil e a gente ficar complicando só piora as coisas, né? Então vamos facilitar a vida, né? Vamos parar de complicar. E é isso aí, minha gente. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.